Como diria Jigsaw em Jogos Mortais, vamos jogar um jogo. Eu sei que você quer treinar sua oratória, eu também sei que você gosta de se divertir. Você segue ao professor, você gosta daquelas brincadeiras marotas. Se eu te dissesse que existem alguns jogos mesmo, de brincar, que treinam a sua oratória. Isso mesmo, eu vou deixar aqui neste vídeo a minha recomendação de jogos que, na minha opinião, são aqueles que mais treinam a sua comunicação, e ao mesmo tempo você se diverte com eles, você joga com seus amigos, jogar com seus filhos. Então fica até o final para saber quais são os 4 melhores jogos que treinam a sua oratória para se tornar um mestre da persuasão brincando. Vamos começar com um jogo que é um dos meus preferidos. Esse jogo chamado Coup, que significa golpe de estado. Vai fazer a sua noite de diversão aí, você juntar uma galera, juntar seus amiguchos pra jogar isso aqui, você vai ver que é muito divertido. Por que Coup treina oratória, gente? Olha só que legal. Vou até abrir aqui, vou mostrar pra vocês. Bom, no Coup existem vários personagens. Então, ó, tem o Duque, vou mostrar cada um aqui pra vocês. O Duque, a Condessa, tem o Inquisidor, o Capitão, o Embaixador e tem o Assassino. E esse é um jogo de blefe. Então é um jogo que você vai vir com 2 cartas, você vem com 2 dessas, por exemplo, Duque e Condessa. Cada uma dessas cartas tem um poder especial. E qual que é o objetivo desse jogo? É você sobreviver. Como que você perde esse jogo? Quando você perde as suas 2 cartas. E como que você faz os outros perderem as cartas? É aí que entra a brincadeira do golpe. A cada rodada você vai pegando mais moedas. Quando você tem 7 moedas, você consegue dar um golpe em alguém, que é matar uma das cartas da pessoa. E se você tiver um assassino, com apenas 3 moedas, você pode atacar a pessoa. Mas aí isso é o básico. Qual que é a graça? É usar os poderes das cartas, e cada poder envolve a persuasão. Então, por exemplo, ninguém sabe as suas cartas, certo? O Duque, ele tem um poder especial que ele pega 3 moedas no início de cada turno em vez de uma. Então, se você começa o turno falando assim: olha, eu sou o Duque, por isso eu vou pegar 3 moedas. Você não precisa ter o Duque pra falar isso, você pode estar mentindo. Giovanni, se alguém desconfiar de mim, aí a pessoa vai falar: eu duvido que você tenha o Duque. E aí você tem que revelar. Se você tiver o Duque, ela perde uma das cartas. Se você estiver mentindo, quem perde uma das cartas é você. Mesma coisa, tem um assassino, quero te matar. Ah, mas eu duvido que você tenha um assassino. Se você duvidou e você estiver certo, a pessoa estiver blefando, ela perde uma carta. Se você duvidou errado, ou seja, a pessoa tinha um assassino, você morre de vez, porque ela matou uma carta sua e você perdeu outra carta porque duvidou. Então a graça é essa, é um jogo que dá pra jogar um monte de gente. Você vai blefando, vai brincando, tem vários outros poderes, por exemplo, o Capitão, ele consegue roubar moedas, 2 moedas de outra pessoa. Então ele vai lá, em vez de comprar uma, ele rouba 2 de alguém. Só que o capitão pode ser bloqueado por outro capitão, por exemplo. Então você pode mentir falando que tem um capitão, e outra pessoa pode falar lá mentindo que tem também para se proteger. Então é um jogo de muito blefe e muita estratégia. Então desenvolva a sua persuasão com Coup. Lembrando que eu vou deixar todos os links dos jogos aqui na descrição. Esse é um dos meus preferidos. Esse segundo jogo também é um dos meus preferidos, inclusive essa é a edição da Disney, mas tem uma edição que não é da Disney, uma edição mais normal, e se chama Dixit. Dixit, pouquíssimas pessoas conhecem esse jogo. Você conhecia esse, Pedro? Não. O Coup, você conhecia? Também não. Também não. Você tá precisando jogar mais? Você não gosta de jogo? De tabuleiro não. Nem War, Banco Imobiliário, nem os clássicos, cara. Não, só um CSGO. Só CSGO, mas é porque você não achou a galera certa. Quando você acha uma galera, inclusive eu vou dar uma recomendação aqui, quem mora em São Paulo, tem uma casa de jogos chamada Ludus, que é uma luderia. É um lugar que você vai lá, come hambúrguer, come batata frita e joga jogos. Aí tem mais de 1.800 jogos tabuleiro lá, e a pessoa lá, os garçons, te ensinam a jogar o jogo. Então é muito legal, vivo indo lá com uma galera, você escolhe, pô, eu quero começar com esse jogo, e você joga um pouquinho, pronto, agora vamos mudar o jogo. Você passa horas lá, é muito, muito legal, fica a recomendação Ludus Luderia. E lá na Ludus, por exemplo, você pode pedir para jogar o Dixit. Como que funciona o Dixit, galera? É o seguinte, o Dixit tem um mapa, então tá aqui, ó, isso aqui é o mapa. Mapa é o tabuleiro, e você tem vários bichinhos, então como eu tenho a edição da Disney, tem o Mike Wazowski, vamos ver aqui o Mickey, beleza. Você tem os bichinhos, eles começam aqui no início do tabuleiro, e o objetivo é levar eles para o final do tabuleiro, ganhando pontos. Como que você ganha ponto aqui no Dixit? Como que você ganha o jogo? Você vai reparar que tem na borda do tabuleiro números. 1, 2, 3, assim vai. O Dixit é um jogo que aguça a imaginação e a criatividade. Por quê? O Dixit, a principal sacada dele são essas cartas, que são cartas bem abstratas. Então olha só, por exemplo, vamos pegar essa carta aqui, que é do Procurando Dory, só que ao mesmo tempo é um quebra-cabeça e tal, então é uma foto bem abstrata. Vamos pegar
essa outra foto aqui, que é o Mike Wazowski estudando bastante, mas ao mesmo tempo tem a professora lá, a reitora da Universidade de Monstros, aqui no fundo. Beleza, então perceba que cada foto tem vários elementos. E qual que é a grande graça do Dixit? Cada um vai receber algumas cartas. Então, eu recebi algumas cartas, o Pedro recebeu algumas cartas, você que tá jogando com a gente recebeu algumas cartas. Minha vez de ser o narrador, cada rodada tem um narrador, e eu falo, por exemplo, estou com essa carta aqui. Não, vamos pegar essa aqui que vai ser mais fácil o exemplo. Tô com essa carta aqui. Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica. E aí, o que que vai acontecer? O meu objetivo é que essa dica não seja nem tão difícil a ponto de ninguém acertar qual que é a minha carta e nem tão fácil a ponto de todo mundo acertar. Se todo mundo acertar qual que é a minha carta, por exemplo, eu falo peixes e quebra-cabeça. Muito fácil essa dica. Todo mundo vai acertar. Eu não ganho pontos e todo mundo ganha. Agora, se eu falo solidão, só que ninguém linkou solidão a essa carta, foi muito difícil, ninguém acertou, então eu também não ganho pontos. Agora, se ao menos uma pessoa acertar minha carta, aí eu ganho pontos, é a pessoa que acertou também. E aí vem a grande jogada. Eu escolho a palavra, então vamos dizer que eu escolhi a palavra família. Escolhi a palavra família, ninguém sabe que eu tenho essa carta, e eu dei a dica de família. O Pedro vai ver nas cartas dele qual que ele acha que mais se encaixa com família. Então vamos ver se a gente tem alguma aqui que se encaixa com família. Aqui, ó. Temos, por exemplo, esses dois gatos aqui dançando, beleza, podemos falar que é família, então ele selecionou essa carta. Lembrando que ele tem que selecionar a carta que ele mais acha que as pessoas vão achar que é a minha. Ele tem que induzir ao erro. E você tá aqui as suas cartas, família. Aí você, por exemplo, escolheu, ó, essa carta aqui vai induzir muito ao erro, porque é um dinossauro nascendo, então é um ovo. Então tem tudo a ver com família. Aí beleza. Cada um escolheu a sua carta que acha que mais vai induzir ao erro, embaralha, aí coloca no tabuleiro, as pessoas vão votar, então as pessoas têm isso aqui para votar qual número que acha que é a carta certa, e aí acontece isso que eu te falei. Se todo mundo acertar, o narrador não anda e assim vai. Então é um jogo muito interessante, você tem que se colocar na mente do outro, imaginar como que eu consigo enganar a pessoa, como que ela vai pensar, que dica que eu tenho que dar para convencer poucas pessoas, mas ao mesmo tempo convencer pelo menos alguém. Então é um jogo muito, muito instigante. Fica a dica do Dixit. O terceiro jogo eu não tenho aqui em casa, mas vou recomendar porque é um dos melhores para treinar a comunicação como um todo. Nada mais é do que imagem e ação. Imagem e ação, você já jogou, Pedro? Não jogou? Calma, é aquele de fazer a mímica? É, por exemplo, você pega a carta e tira um dado. Aí a carta tem 5 alternativas. O dado saiu que a alternativa que você tem que imitar é Jornal Nacional. Já jogou, né? Beleza. Gostou desse jogo? É top, né? Então o que acontece? Isso é um jogo de mímica. E aí é muito legal, porque você separa em grupos. Pode ser homens contra mulheres. Enfim, você separa a galera e aí você tem que tirar uma carta, você vai fazer uma mímica, o seu time tem que acertar. Tem uns tabuleiros que, em certas casas, só o seu time pode acertar, em outras, todo mundo pode acertar. E se o outro time acertar, mesmo você fazendo pro seu time, o outro time acerta, eles que andam as casas. Por que eu gosto do imagem e ação? Porque ele treina a sua linguagem não verbal. Ele te obriga a passar uma mensagem apenas com o corpo, com expressões faciais, com gestos. Isso vai fazer você destravar. Imagina, você ficar jogando imagem e ação, quando você for fazer uma apresentação, você estará muito mais expressivo. Mas tem uma galera que apela no imagem e ação, sabia, Pedro? Tem uma galera que é muito ninja. Os caras já chegam assim e falam 3 palavras, primeira palavra, 2 sílabas. Então, cara, os caras têm um monte de manha. Você gosta de jogar imagem e ação? Eu sempre gosto de jogar com os meus familiares, mas também conheço gente que tem preguiça de jogar. Eu gosto. Deixa aqui nos comentários se você curte uma imagem e ação. Vamos pro quarto jogo? Vai ter um quinto que é secreto, mas vamos agora pro quarto, que é... Esse jogo é polêmico. Não sei nem se eu posso falar, viu, Pedro? O quê? Polêmico de verdade. Ó, o nome desse jogo se chama Secret Hitler, literalmente. E nesse jogo você é o Hitler. Calma, ó, vou explicar. É o seguinte, esse jogo pertence a uma categoria de jogos que as pessoas chamam de dedução social. Pra você ter ideia, esse jogo não tem nem tradução em português, porque ninguém tancou traduzir isso pro português e lançar. Então tem um amigo meu que comprou da China e chegou lá na casa dele. O que é esse jogo? Nesse jogo, vamos supor que você joga com 8 pessoas. Desses 8, 5 vão ser progressistas, então eles querem progresso, e 3 vão ser fascistas. E desses 3 que são fascistas, um é o Hitler. Você recebe uma carta assim, você é o Hitler. E qual que é o jogo? Você tem que avançar a agenda do seu time.
no começo de cada jogo, você descobre se você é progressista, fascista ou Hitler, e ninguém sabe quem é quem. E tá todo mundo tentando se enganar. Na verdade, quem é fascista tá tentando fazer a agenda fascista ir pra frente, quem é progressista tá tentando fazer a agenda progressista ir pra frente, e a função dos fascistas é se disfarçar de progressista avançando a agenda fascista, e a função do progressista é descobrir quem são os fascistas infiltrados pra não deixar eles ganharem. E aí é muito louco, gente. É muito louco. A cada rodada você escolhe alguém para ser o presidente, alguém para ser o chanceler. Se na terceira rodada o chanceler for o Hitler, perdeu o jogo. É muito interessante. É como se fosse um Among Us, sabe Among Us? Aquele jogo de você tá arrumando ali a nave espacial, a pessoa vem e te mata. Tava desligado Não, mas quando ele morreu, tava desligada, certo? Sim. Eu acho que alguém tava na elétrica, ventou, matou o Galaxy e voltou pra elétrica. E voltou. E aí você fala, ó, esse cara aqui que é o impostor. Não sou. Pronto. O Among Us de tabuleiro é o Secret Hitler. Então pode jogar lá na Ludus, que eu comentei com vocês, aquela casa de jogos tem, mas você não vai achar facilmente esse jogo. Vamos agora para o jogo número 5. O jogo secreto. O jogo bônus para quem ficou até o final desse vídeo, que nada mais é do que se inscrever no canal, sim! Se inscrever no canal também é um jogo, porque você aperta nesse botão, aí você ganha pontos de oratória. Então, ó, já deixa o like, já se inscreve no canal. Chegou em 1 milhão de inscritos, vamos fazer 2 vídeos por semana. Então vamos lá. E o quinto jogo para você aprender comunicação e persuasão nada mais é do que? Nada mais do que um poker. Olha só que legal, gente. Esse kit de poker que eu ganhei de aniversário. Então temos aqui botão de dealer, baralhinho, as fichas. Ainda tá no plástico, que eu nem estreiei ainda, Pedro. Então é o seguinte, você que não sabe jogar poker, na verdade é bem simples. As regras são muito fáceis, é tipo xadrez. A regra é fácil, você aprender a movimentação de cada peça. O que complica são as 1 milhão de estratégias que existem. E no poker, você vai aprender muito fácil as regrinhas, que é, você tem 2 cartas na mão, 5 cartas que são comuns, e com base nas cartas que você tem na mão e nas cartas comuns, você vai fazer grupos de cartas que valem pontos. Então, por exemplo, tem um par, que seria, por exemplo, um 7 e um 7, só que ele vale menos que um trio, que vale menos que um straight, que é uma sequência 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Se você jogar com uma tabelinha, no celular mesmo, de qual grupos de cartas vale mais, só nisso você já consegue jogar poker. Onde que entra a grande graça do poker? É no blefe. Então você não necessariamente tem as cartas que você tá dizendo que tem e você vai apostando. Você vai lá, aposta, aumenta, dobra, e aí nisso a grande graça, e isso é uma sensação muito legal quando acontece, é quando você consegue ganhar uma mão. Então você vai pegar todas as fichas que tava todo mundo apostando, você vai pegar pra você, você ganhou, porque todo mundo desistiu e você não tinha nada na mão. Você só blefou. Então é um jogo que envolve confiança, envolve linguagem não verbal, e envolve você ficar calmo em situações de pressão. Então use poker para treinar a sua oratória. E eu quero saber agora de você, tem algum jogo que eu não mencionei, mas que é muito bom para treinar a comunicação e oratória? Me avisa, talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. E desses jogos, tem algum que você gosta mais? Tem algum que você não conhecia e vai comprar? Me avisa nos comentários, tamo junto e até o próximo vídeo.